Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Ontem, dia 9 de novembro de 2022, tivemos vários jogos pela 37ª rodada do Brasileirão Série A. E entre esses jogos tivemos a disputa entre os Atléticos Goianiense e Atlético Paranaense, cada um com um objetivo diferente. O Atlético Goianiense tentando sobreviver à degola de Série B e o Atlético Paranaense querendo, retornar à Libertadores. O engraçado é que esses clubes rubro-negros, os dois, tiveram o Atlético Goianiense na Copa Sul-Americana, teve um desempenho razoável, Copa do Brasil, mas deu uma abandonada no Campeonato Brasileiro. Quando tentou retomar, não conseguiu. O Atlético Paranaense teve muitos problemas, erro de estratégia, no início do ano. A estratégia que sempre deu certo, esse ano deu errado. E começou tarde um pouco a juntar mesmo o time. Conseguiu chegar à final da Libertadores, mas desde o momento que passou pelo Palmeiras nas semifinais, o desempenho do Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro, horroroso. Se eu não estiver enganado, o desempenho do Atlético Paranaense depois do jogo contra o Palmeiras, não, é de time do meio da tabela para baixo brigando contra rebaixamento. Se eu não estiver enganado. Eu vou até dar uma olhada depois aqui, rapidamente, na tabela, para ver. Mas cada um chegou nesse momento, um querendo não cair e o outro querendo voltar à Libertadores, já que é o vice-campeão da Libertadores. Se enfrentaram e o placar deu 1-1. 1-1 não foi bom para ninguém, mas muito pior para o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense praticamente está rebaixado. E vocês vão ver por quê. Porque mesmo que o Cuiabá perca as duas partidas, a que joga na quinta-feira e a próxima, e o Atlético Goianiense ganhe, o Atlético Goianiense tem que tirar um saldo, uma diferença de gols monstruoso. Então, cara, dificilmente isso vai acontecer. Difícil, vai ter que acontecer algo muito fora da curva para o Cuiabá tomar goleada, o Atlético Goianiense golear. Vai ter que ser uma situação mais ou menos o que aconteceu, o que aconteceria na Série B em relação ao Sport. O Sport ia ter que golear, o outro time ia ter que tomar uma goleada para o Sport chegar, voltar à Série A. Não aconteceu. Pode acontecer na Série A? Pode, mas sinceramente acho muito pouco provável. Muito pouco provável. E o Atlético Paranaense continua ali, na sua caminhada. O Atlético Paranaense já deu todas as chances para uma porrada de time passar. O Atlético Paranaense está ali na 6ª colocação. Nesta rodada, por alguns momentos, ele perdeu essa 6ª colocação para o América Mineiro, que estava ganhando do Palmeiras, só que o América Mineiro acabou tomando a virada. Então o Atlético Paranaense continua ali na 6ª colocação. E está ali, irmão. Ó, pode tempo e ninguém passa. Ninguém passa por quê? Por causa da incompetência dos outros. Na verdade, não foi por causa da competência do Atlético Paranaense. Que competência do jogo do Palmeiras para cá, sinceramente, não foi muito isso que teve o Atlético Paranaense. Mas a incompetência dos outros foi maior. Então, ele se manteve. Eu, particularmente, acho muito pouco provável, muito difícil, o Atlético Paranaense não estar na Libertadores. Agora, eu só não posso garantir, e ninguém pode garantir, que vai estar na fase de grupos. O Atlético Mineiro tem a chance, nesta quinta-feira, de passar o Atlético Paranaense. Passar.
e ir para a última rodada na zona de classificação. Só que o jogo do Atlético Mineiro é contra o Corinthians e São Paulo. Então, cara, se tem uma chance o Atlético Mineiro é nessa rodada de passar. Eu acho que aí abre um ponto, né? Fica um ponto na frente e vai ter que jogar contra o Corinthians lá e ganhar. Mesmo com o resultado que o Atlético Paranaense teve de 1-1, eu ainda acho as chances do Atlético Paranaense estar na fase de grupos muito grande. E a gente vai falar aqui também sobre isso nesse vídeo rápido aqui que a gente vai fazer. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Dragão, que está triste porque sabe que dificilmente vai conseguir mudar o cenário, e você, meu amigo torcedor do Atlético Paranaense, que não está satisfeito, e quando eu fizer o retrospecto do ano do Atlético Paranaense, o torcedor do Atlético Paranaense vai ficar um pouco decepcionado com o retrospecto, né? Mas pelo menos chegou a Libertadores. Na atual condição do Atlético Paranaense, chegar na Libertadores já está dentro de uma normalidade. Então chegar na Libertadores não é pelo menos. É pelo menos, neste momento, o Botafogo, chegamos. O Fortaleza que está começando, né? Chegamos de novo a Libertadores. E outros times, né? Pelo menos conseguimos chegar à Libertadores. O Atlético Paranaense, esse Libertadores não é mais pelo menos. O torcedor do Atlético Paranaense já entra o ano com a intenção que no próximo ano esteja na Libertadores de novo. Então não é pelo menos. Então não tem esse título de chegamos à Libertadores. Isso não é título para o torcedor do Atlético Paranaense. Não é. Então, eu peço que você escuta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que é o 022 99 22 54 512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar também através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Vamos lá, galera. Placar 1-1. Vamos aqui no Atlético Goianiense. Vamos lá. O Atlético Goianiense está com 35 pontos. Se o Cuiabá perder as duas, vai continuar com 38. Aí vamos lá que o Atlético Goianiense na última rodada ganha. Ele chega aos mesmos 38 pontos. A diferença hoje de saldo de gols do Cuiabá para o Atlético Goianiense é de 9 gols. Tá? O que tem que acontecer? O Cuiabá, que vai jogar contra o Atlético Mineiro, tem que tomar, de repente, aí uns 3-0. Exemplo, Cuiabá perde de 3-0. Esse saldo já cai para 6, menos 6. Aí na próxima rodada, o Cuiabá vai jogar contra o Coritiba, que tem suas pretensões de chegar a Sul-Americana. Mas aí o Cuiabá tem que perder em casa de 3-0 para o Coritiba. Ou 4-0. E o Atlético Goianiense na última rodada ganhar de 3 ou 4-0. Ou seja, o Cuiabá tem que tomar duas goleadas de 3 ou 4-0. Uma de 3 e a outra de 4. E o Atlético Goianiense ganhar de 3 ou 4-0. Para mudar aí esse saldo. Ele ficar com o mesmo número de pontos. E vai ficar com o mesmo número de vitórias. O Cuiabá tem que perder as duas. O Atlético Goianiense ganhar uma e tirar o saldo de gols. Cara, pode acontecer? Óbvio que pode acontecer. Óbvio que pode acontecer. Mas, sinceramente, eu acho muito difícil o Cuiabá tomar duas goleadas. O Atlético Goianiense pode golear na última rodada? O último jogo do Atlético Goianiense é contra o América Mineiro, que está brigando para chegar à Libertadores. Acho muito pouco provável o Atlético Goianiense golear o América Mineiro lá. Acho muito pouco provável o Atlético Goianiense golear o América Mineiro. Então, cara, a situação do Atlético Goianiense, cara, sinceramente, acho muito difícil. Matematicamente ainda tem chances, né? Mas ânimo,
pé no chão, o quarto rebaixado é o Atlético Goianiense. Vai ter que acontecer realmente Eu te digo mais, se o Cuiabá não for goleado, pelo Atlético Mineiro nesta quinta-feira, esquece. Acabou. Porque ele não vai ser goleado em casa pelo Curitiba e o Atlético Goianiense não vai golear o América Mineiro. Então, cara, a situação do Atlético Goianiense, infelizmente, é de rebaixamento. Rapaz, estão cortando grama aqui. E o Atlético Paranaense? Bom, o Paranaense está aqui com 55 pontos, 37 jogos. Tem 15 vitórias. Bom, o América Mineiro jogou e perdeu. Continua com 52 pontos. O Fortaleza goleou, está com 52 pontos. O Fortaleza, para atingir o Atlético Paranaense tem que perder a última rodada e o Fortaleza ganhar. Se o Atlético Paranaense perder o último jogo, que é em casa contra o Botafogo. O time do Botafogo é chato jogando fora de casa. É um time enjoado jogando fora de casa. Então, tá descartado. Com o futebolzinho que o Atlético Paranaense vem jogando, desculpa o zinho, mas é o futebolzinho que o Atlético Paranaense tá jogando, eu não cravo. Ah, o Atlético Paranaense ganha. Não cravo. O time do Botafogo jogando fora de casa é muito enjoado. O que pode acontecer é o Botafogo já ir para esse jogo sem chances de Libertadores. Porque se não ganhar do Santos, que vai jogar nesta quinta-feira, ele já entra sem chance. Mas se ganhar do Santos, ele vai pro jogo contra o Atlético Paranaense querendo ganhar. E mais, vamos lá. O Botafogo tem 50 pontos. Se o Botafogo ganhar, vai a 53. Se o Botafogo ganhar do Santos, vai a 53. Ou seja, ele fica na 7ª colocação, exatamente atrás do Atlético Paranaense. O jogo Atlético Paranaense e Botafogo da última rodada, se o Atlético Paranaense perder, ele perde a posição pro Botafogo. O Botafogo vai a 56 e passa o Atlético Paranaense. Aí o Atlético Paranaense já cai para 7º. Aí vai ter que torcer o Atlético Mineiro não ganhar o seu jogo. Se o Atlético Mineiro ganhar o seu jogo, ele já vai para 55 e fica ali com 14 vitórias. O que acontece? Fica com o mesmo número de pontos, só que com uma vitória a menos. O último jogo do Atlético Mineiro é difícil, é contra o Corinthians. Pode ganhar, não pode ganhar, também não está fazendo um futebol para isso. Mas a situação do Atlético Paranaense, eu ainda acho que o Atlético Paranaense vai estar na fase de grupos. Mas agora se complicou de vez. E pode se complicar mais se o Atlético Mineiro vencer. A situação do Atlético Paranaense já foi muito confortável. Se o Atlético Paranaense não estiver na fase de grupo, é única e exclusiva culpa do time. Não é culpa de ninguém. O Atlético Paranaense não está fazendo por merecer, na boa, não está fazendo por merecer estar na fase de grupos. Então vamos aqui, galera. Os últimos 5 jogos, o Atlético Paranaense ganhou 1. Os últimos 5 jogos, o Atlético Paranaense ganhou 1. Vamos pegar aqui, o último jogo é contra o Botafogo. Vamos aqui, meu amigo torcedor do Atlético Paranaense, rápido. Fazer aqui uma continha rápida aqui. Aqui, o último jogo contra o Botafogo. Vamos pegar o retorno aqui. Deixa eu pegar o retorno. Aqui, cadê? Cadê o retorno? Passei, acho que já passei. Aqui. Aqui. O retorno começou com o Atlético Paranaense e São Paulo. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O Atlético Paranaense, em 18 rodadas do retorno,
ganhou 6 jogos. De 18, ganhou 6. 6. Vamos ver quantas derrotas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 derrotas. 6 vitórias, 7 derrotas. O Atlético Paranaense perdeu mais do que ganhou no retorno. A chance que o Atlético Paranaense deu para todo mundo foi monstruosa. Sinceramente, para um time que chegou à final da Libertadores, a campanha do Campeonato Brasileiro, no segundo turno, não foi das melhores. Principalmente depois da semifinal contra o Palmeiras. Aí foi pior ainda. Depois da semifinal contra o Palmeiras, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Semifinal contra o Palmeiras. Depois da semifinal contra o Palmeiras, o Atlético Paranaense ganhou 1, 2, 3. Depois da semifinal contra o Palmeiras, ganhou 3 partidas. E foram 1, 2, 3, 4, 5. Não. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jogos. 12 jogos, o Atlético Paranaense ganhou 3 depois do jogo contra o Palmeiras. Sei que a torcida do Atlético Paranaense, boa parte me acompanha, temos lá a galera do nosso WhatsApp, mas a campanha do Atlético Paranaense, depois das semifinais contra o Palmeiras, fraca. Sinceramente, não está fazendo por onde voltar a Libertadores. Acho que vai voltar, mas na boa. Se voltar na fase de grupos, vai ser muito mais por incompetência dos outros do que realmente competência do Furacão. Essa é a verdade. E não vou ficar em cima do muro. Não é porque a galera me acompanha, não é porque eu gosto da rapaziada lá do nosso WhatsApp, que eu vou ficar fazendo média. Não vou fazer média, não. O Atlético Paranaense não está fazendo por onde estar na fase de grupos da Libertadores. Não está fazendo por onde. Então, cara, é complicado. Então vamos lá. E o jogo, cara? Vi o jogo todo, detalhado. O Atlético Goianiense foi melhor que o Atlético Paranaense. Na minha opinião, se tivesse que sair um vencedor, tinha que ser o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense perdeu um gol, acho que no último minuto, com o Elton Rato, que é um bom jogador. Bom jogador, o Elton Rato. Bom jogador. Cara, você pega os números aqui, quantidade de chute que o Atlético Goianiense deu foi o dobro do Atlético Paranaense. A posse de bola foi quase o dobro do Atlético Goianiense. O Atlético Paranaense errou passe pra caralho. O mínimo de erro de passes é de cada 10 você acertar 8. Pra ter um futebol legal. O Atlético Paranaense ficou abaixo. O Atlético Goianiense ficou acima disso. Bom, o futebol do Atlético Paranaense tá caindo pelas tabelas, irmão. Caindo pelas tabelas. É que tem jogadores qualificados. Mas o futebol conjunto tá fraco. Tá fraco. Tá fraco. Se você pegar nível de conjunto, tática, do Atlético Paranaense, é inferior ao do Atlético Goianiense. Você vê o Atlético Goianiense com um sistema, você entende. O Atlético Paranaense, o sistema, é uma jogada individual do Terãs. De repente, o Coelho fazer alguma coisa, o Vitor Roque fazer alguma coisa. O gol foi um chutaço do Terãs, que eu acho muito difícil o Terãs ficar no Atlético Paranaense. Muito difícil. Não é, o Flamengo, não é por causa do Flamengo. Porque além do Flamengo, tá? Pelo que estão falando aí,
tem o Vasco com a 777, tem o Botafogo interessado, e tem outro detalhe. O salário do Terãs não é um salário alto. E como o Atlético Paranaense não aumenta muito o seu teto, qualquer time com dinheiro, estiver lógico, para pagar a multa do Terãs, ó, não vai ser qualquer um, mas tipo um Flamengo, um Palmeiras, de repente até um Grêmio, que apesar de estar subindo, não é financeiramente ruim, um Vasco, um Bahia que está vindo com o City. Ou seja, tem times que vão ter banca para pagar a multa e dar um salário para ele. Por mais que o Terãs goste, mas eu acho que o Terãs... Acho não. O Terãs não é mais um garoto. Ele tem que pensar na vida dele. Daqui a pouco a carreira acaba. Ele tem que fazer um dinheiro. E se chegar um clube desse, com a estrutura, bom, o Terãs, tu ganha 350, eu te dou o dobro. Tu vai receber quase o dobro. Eu vou te dar 600 conto, 500 conto. Mais premiação por títulos, o cacete, pá, coisa e tal. Fala lá com o Petraco, tu quer sair. O Petraco vai falar, paga a multa. Desenrola lá. Bom, acho muito pouco provável o Terãs ficar. Muito pouco provável ele ficar. E ele vai se encaixar em vários times. Vai se encaixar. O Vasco tá montando um time, vai ter porque o time do Vasco que subiu vai ficar muito pouca gente. Do Bahia também, muito pouca gente. Com a saída do Scarpa, lá do Palmeiras, ele não joga pelo lado que o Scarpa joga, mas é um jogador de meio de campo. No Flamengo, ele se encaixaria ali para ser, principalmente pelo jeito que ele joga ali, pelo lado ali do Arrascaeta, para substituir de vez em quando o Everton Ribeiro. Acho pouco provável o Flamengo, que o Flamengo está fechando com o Gerson, uma contratação cara. Então acho difícil o Flamengo também pagar um valor alto pelo Terãs. Então acho que o Flamengo está fora dessa situação do Terãs. Mas os outros vão querer. Eu acho muito pouco provável o Terãs ficar. Então, meus amigos, está aí a minha análise. O jogo. O Atlético Paranaense tem que lamber os beitos que conseguiu empatar. O Atlético Paranaense foi melhor. Foi melhor. E se tivesse que ter um vencedor, para mim, era o Atlético Paranaense. Taticamente, mais arrumado, com mais opções e com mais estratégias. O Atlético Paranaense vai tentando na qualidade de seu jogador. E isso não é de hoje. Eu já falo do Filipão há uma porrada de tempo. A torcida do Atlético Paranaense, inclusive do WhatsApp, me criticou. Eu não gosto de falar isso, mas eu não estava muito errado. Tipo, eu avisei, é ruimzão de você escutar, mas eu não estava muito errado. Então, tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!